Portanto, e com isso eu crio o diodo, que a partir desta junção PN, ele tem este símbolo que está aqui. Portanto, a condução possível, no sentido convencionado da corrente, é do lado P para o lado N, e a corrente que pode circular é neste sentido, e o diodo tem esta forma de uma seta com um traço. Ao terminal do lado P chama-se o ânodo, ao terminal do lado N chama-se o cátodo. Os diodos são construídos em caixas parecidas com esta aqui. Existe sempre um traço a identificar um dos terminais, e esse traço corresponde ao terminal do cátodo. Já agora, se quiserem, tem aqui uma mnemónica para poder lembrar qual é que é o cátodo, qual é que é o ânodo. É que deste lado, o desenho, do lado do cátodo, o desenho do diodo, tem aqui um K. Para trás, nós já vimos que um elemento de circuito é definido pela relação entre a tensão aos seus terminais e a corrente que o percorre. E então, no caso daquilo que nós consideramos o diodo ideal, a característica tensão-corrente é esta aqui. Quando a tensão é negativa, a corrente é zero, que corresponde a esta linha aqui, e quando a corrente é positiva e maior, portanto, é não nula e positiva, a tensão é zero e corresponde a esta linha aqui. Ou seja, dito de outra forma, quando queremos analisar circuitos que tenham diodos, se existe uma polarização no circuito no sentido positivo do diodo, o diodo é um circuito fechado, ou seja, está a conduzir, e quando existe uma polarização inversa do diodo, o diodo é um circuito aberto e não conduz. Portanto, naquelas duas linhas que vimos há pouco da característica tensão corrente do diodo, quando o diodo conduz, nós estamos nesta região aqui. Quando o diodo está cortado, quando ele não conduz, ele está nesta região aqui. E isto é considerando o diodo ideal. Nessas condições, vamos então aplicar este exemplo e calcular a tensão e corrente nos dois circuitos seguintes, supondo que o diodo é um diodo ideal. O resultado está aqui. Olhando agora com mais atenção à característica do diodo. Na realidade, ela não é tão simples como aquilo que foi apresentado antes. A relação tensão-corrente no diodo é uma curva com este aspecto. Quando as tensões são negativas, são praticamente zero, até uma altura em que o diodo começa a conduzir, e quando as tensões são positivas, ela tem esta característica aqui. Começa muito devagar e a partir do valor de uma determinada tensão, a corrente aumenta significativamente. Isto permite-nos identificar três regiões no funcionamento do diodo. A primeira delas é a região de polarização direta, em que eu tenho uma tensão positiva aplicada ao diodo, em que o sentido convencionado da tensão é o sentido da seta do diodo e a corrente também está orientada no sentido da seta do diodo. Portanto, na polarização direta, a tensão do diodo é positiva e a resposta tem este aspecto aqui. E em que o valor de 0,7 volts é aquele que corresponde à maior parte dos valores aqui na condução, e esta curva começa a subir mais ou menos pelos 0,5 volts. Existe uma zona de polarização inversa em que o diodo funciona como ao corte, portanto, em que a corrente, e aqui há
este valor está muito expandido. É um valor muito pequeno que existe aqui de corrente inversa. Não é totalmente zero no diodo real, mas muitíssimo pequeno, até um certo ponto em que ocorre a chamada ruptura do diodo. E a partir daí ele já não consegue bloquear a corrente a partir do valor determinado da tensão inversa e ele entra em ruptura e começa a conduzir em sentido inverso. Portanto, três regiões: polarização direta, inversa e ruptura, ou breakdown. Vamos ver então aqui as características da polarização direta, ou forward. Portanto, estamos a ver esta região aqui, na polarização direta do diodo, e nessa região a corrente é dada por esta expressão que está aqui. I igual a IS é elevado a V, em que V é a tensão aplicada ao diodo, sobre VT menos 1. IS é um valor que é a corrente de saturação do diodo, que já encontramos para trás, é aquela corrente que equilibra a corrente de difusão, e é uma corrente muito pequena, é da ordem de 10 elevado a menos 15 amperes. E esta tensão VT é a chamada tensão térmica, ou equivalente volta da temperatura. É dado por VT igual a K vezes T sobre Q, em K é constante Boltzmann, T a temperatura absoluta e Q a carga do eletrão. E vale aproximadamente 25,9 mV a 300 graus Kelvin. Nos circuitos em que trabalhamos com diodos e utilizando a expressão que está antes, a análise torna-se complexa. Por isso, o que nós fazemos é usar modelos mais simplificados para o funcionamento do diodo. E temos aqui três possíveis modelos. Um deles é aquele que já vimos, do diodo ideal, ou seja, um diodo que, quando conduz, a tensão aos seus terminais é zero. O outro modelo é considerar que o diodo, quando conduz, tem uma tensão chamada VF aos seus terminais. E normalmente este valor anda entre os 0,6 e os 0,8 volts. Lembra-se que há bocado naquele gráfico que apresentámos, 0,7 era um valor que situava naquela zona em que o diodo está a conduzir francamente. Em algumas situações, usamos também um modelo com resistência dinâmica, em que esta linha não é vertical, mas é inclinada, e a relação entre as variações de tensão e as variações de corrente são representadas por aquilo a que nós chamamos a resistência dinâmica. Na maior parte das situações, o modelo que nós utilizamos é este aqui do meio. A tensão com que o diodo conduz é constante e igual a 0,7 volts. Usando esse modelo, vamos então rever o problema apresentado anteriormente e calcular a tensão em corrente nestes dois circuitos, supondo um diodo com uma tensão de condução de 0,7 volts. Os resultados são então estes que estão aqui apresentados. Reparem que na situação em que o diodo está ao corte, o facto de usarmos um ou outro modelo é indiferente. Deixo também este exercício que podem tentar resolver, e as soluções estão apresentadas no PDF anexo.